como acontece todas as sextas-feiras, eu recebo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM o doutor José Maria, e o doutor José Maria está aqui hoje, né, para poder participar conosco, né? A gente sempre responde às dúvidas dos telespectadores em relação aí a esta área jurídica, né? Hoje eu queria até aproveitar a presença do doutor José Maria para a gente falar um pouquinho sobre as dúvidas relacionadas a este momento também, que vivenciamos essa crise de pandemia em relação ao coronavírus, né? Dicas importantes para os trabalhadores, enfim, o que é seu direito, o que não é. Serão alguns temas abordados hoje com o doutor José Maria nesta participação aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Primeiro, um prazer receber o senhor novamente, viu, doutor José Maria? Bom dia a você, Flaviano, aos nossos ouvintes e telespectadores. Doutor José Maria, nós estamos vivendo aí essa crise, né, da pandemia em relação ao coronavírus e surgem algumas dúvidas, né? Por exemplo, a pessoa afastada aí do serviço por causa desta situação de suspeita de coronavírus, ela tem esse direito garantido? Esse dia ele é resguardado? Como que funciona isso? Com certeza, né, Fabiano? Nós estamos vivendo uma situação atípica, né? Isso não é um fato que ocorre sempre e às vezes também é preciso que o governo tome certas providências e às vezes essas providências têm de ser mais radical no sentido de defender a população. Então toda pessoa que estiver nesse sistema aí ou estiver em quarentena obrigatória, evidentemente que a empresa tem que pagar, se ficar 15 dias, os primeiros 15 dias da empresa. Depois, se continuar ele na quarentena ou o sistema de saúde tratando, ele tem direito de receber pela Previdência Social enquanto estiver afastado. Esse momento aí de crise, né, de pandemia, ele suspende a obrigatoriedade do atestado médico? Não, o atestado é sempre importante, né, Flávio? Porque a empresa só vai tomar conhecimento se tiver um atestado. Caso não haja um atestado, só se for uma benevolência da empresa admitindo, porque se a coisa é uma pandemia e é geral, a empresa não pode duvidar. Mas é sempre bom ter um atestado para fazer essa informação. Inclusive, no caso, o atestado é simples, que o sistema de saúde é obrigado a fazer a coletagem disso aí, tem uma estatística, e a pessoa tiver colocado naquela estatística ali, evidentemente que aquilo é quase um atestado, que ele está com aquele problema e que ele está assim, isento de fazer, de apresentar a empresa, mas não está isento de justificar que a empresa só vai pagar mediante a justificação. O empresário não é bobo, né? Já está tendo um prejuízo tremendo nisso aí, então é sempre bom manter as regras anteriores, não muda, o que vai mudar é a situação de emergência que existe aí. Nós estamos vendo também, neste momento de crise, a situação das crianças afastadas das escolas, porque as escolas estão suspensas, né? E você tem muitas mães que permanecem trabalhando e têm dificuldade de ter alguém para poder ficar com os filhos, né? Porque não é um período de férias, né? Que geralmente os pais programam-se para poder atender essa necessidade. Como que funciona nesse caso? Qual que é a melhor orientação, doutor Zé? Aí a situação é bem crítica, porque o poder público deveria ter condições de fornecer a essas pessoas que têm justificativa, que deixam a criança na creche, porque ela precisa trabalhar, que ela não tem nenhum familiar que possa tomar conta dessas crianças, então deveria o poder público abraçar isso aí. O que ele deveria fazer? Ele deveria abrir escolas e creches justamente para atender esses casos, né? Não atender em massa, mas atender aqueles casos que necessitam, que a pessoa tem justificativa, que não tem com quem deixar a criança. Seria obrigação do poder público manter um local e atender essas crianças. A gente já tem até uma pergunta aqui de uma telespectadora, aí ela está falando a referência ao decreto que a Prefeitura publicou ontem, que afasta os funcionários, né, acima de 60 anos até das empresas privadas, né? Aí ela quer saber o seguinte: neste caso, o profissional recebe o salário da mesma forma. Com certeza, eu até entendo que por um caso de pandemia, um caso assim de emergência, que igual acontece, esses decretos do poder público têm prevalência, né? Por quê? Porque está tendo uma situação emergencial, que não é comum e nem normal. Então, a empresa vai ter de negociar isso aí, porque, de repente, o poder público exige da população, exige da empresa determinadas situações que têm custo econômico. E que vai garantir esse custo econômico se a empresa está parada? Como é que ela vai fazer para pagar os impostos? Então, são situações que deve resolver por aí. Alguma medida tem que ser tomada privilegiando essas empresas que estão nessa situação.
A gente tem ouvido muitas empresas falarem também sobre as férias coletivas, né, neste período, né? Por exemplo, ontem o Sindinova anunciou que fez um acordo com os empresários para poder conceder férias coletivas nas empresas. Como que funciona isso também, doutor Zé Mário? Nessa situação aí, a empresa tem o direito, né, e o poder público também, de fazer antecipação. Se as férias coletivas normalmente é no mês de janeiro, como acontece sempre, ela pode ser antecipada. Quer dizer, que aí não vai prejudicar nem o empregado e muito menos o empregador. Porque prejudicado o empregador e as empresas estão, porque estão paradas e não estão produzindo, não estão nem fazendo estoque para manutenção. É preciso que haja um mínimo de funcionamento para que mantenha, né, o estoque aí para manutenção e o atendimento emergencial à população. Mas, nesse caso, ela pode antecipar. Não precisa nem de pedir autorização ao Ministério do Trabalho. Ainda mais se fizer acordo com o sindicato, esse acordo tem validade jurídica. Vamos a uma pergunta também de um telespectador que está com dúvida nesse período aí dessa pandemia. Acompanhe. Flaviano, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para o Zé Maria, se eu sou obrigado a pagar a van escolar nesse período que vai ficar parado aí sem as aulas. Obrigado. Essa é uma boa pergunta, porque ele tocou num assunto fundamental. Se a escola está parada, o filho não vai na escola, o dono da van quer receber, porque ele recebe mensal. Como é que fica essa situação? Aí eu vou ter, desculpa interromper o senhor, e abranger mais. A escola também recebe a mensalidade, por exemplo, uma escola particular? Pois essa é uma situação que eu ia falar nos dois pontos, no ponto da van e no ponto da escola, se for particular. Se ela está obrigada a ficar fechada em determinação de um decreto municipal ou de uma lei federal, o que vai acontecer com isso aí? Ela não pode cobrar desse contribuinte ou dessa pessoa que paga as mensalidades. O que ela vai fazer? Ela vai ficar no prejuízo? Não. Eu acho que ela deve, aí ela tem direito de cobrar até do poder público. Porque o poder público é que exigiu, que deu esse decreto, né, determinando que seja cumprido ali na forma da lei. Se está na forma da lei, eu não posso ser prejudicado. Nós temos visto aí, e foi uma atitude até bonita da Caixa Econômica Federal, que fez o seguinte, o quê? Toda prestação que você tem que pagar, seja ela de qualquer tipo que for, ela está suspensa por 60 dias. Então, isso é uma atitude correta, boa, que ajuda o consumidor, aquele que tem aquele financiamento para pagar, e ele não tem onde tirar o dinheiro, porque ele está parado, ele não está trabalhando, ele não está ganhando. É aí que vai ser a discussão. Se esse empregado vai ficar parado, quem vai pagar esse empregado? Eu acredito que a empresa tem que pagar. Mas será que a empresa vai pagar? Aí é uma questão do poder público. Eu acho que o governo vai ter de enfrentar isso aí, e essa consequência vai vir nas costas do governo, com certeza. Essa é a participação do Dr. Zé Maria, hoje especificamente para a gente falar sobre este assunto, né, que é o assunto em destaque, em foco, em discussão em todos os lugares. Muito obrigado, viu, Dr. Zé Maria, pela presença aqui no programa. Um bom dia para você, Flaviano, e para todos os nossos ouvintes telespectadores, e sempre falando com as pessoas, cautela naquilo que for fazer. Tudo tem que ser mediado, conversado, porque as pessoas podem ter esse contato para que a coisa seja amenizada para um lado e por outro, que não pode haver prejuízo para um em detrimento do lucro do outro. Um bom dia a todos e até sexta-feira, se Deus quiser.